Pronto. Vocês que estão por aí, estiver aqui por Londrina, deem uma passada aqui. Estão convidados e convidadas a tomar um cafezinho com a gente aqui na clínica. Ao o restante do pessoal chegando. Vamos lá. Deu certo? Deu? Foram no mercado ou não precisou? Não, tá aqui embaixo. Ah, estamos fazendo a contrabando do dia aqui. Hum. Bom, pessoal, quem é a primeira vez que está chegando aqui, para eu ter uma ideia, quem nunca viu o meu trabalho, quem nunca acompanhou, todo mundo já acompanha alguma coisa do meu trabalho? Beleza, fica mais fácil. Oi. Sim, através da ESP. Ah, tá. Não, fica mais fácil daí. Porque daí a gente dispensa aquelas partes chatas de apresentação e tal, e já vai para o trabalho propriamente dito. Esse seminário, obrigado, querida. Esse seminário, gente, é um seminário diferenciado, onde eu vou focar com vocês, principalmente, a questão clínica, tá? Será que vale, de repente, gravar? Não, acho que não, né? Com a câmera, não. Então, onde eu vou focar principalmente as questões clínicas. Para tanto, dois textos são fundamentais, tá? Para a gente fazer a discussão, que vocês encontram aqui nos escritos do Lacan. Né? Primeiro é função, três textos, na verdade. Função e campo da fala e da linguagem, a instância da letra no inconsciente, e o terceiro é a direção do tratamento e os princípios do seu poder. Ah, Marco, mas nós não vamos começar com Freud? Com certeza absoluta, né? Nós vamos falar um pouquinho de inconsciente, aí depois, no próximo encontro, que precisa corrigir. Não é semana que vem, tá? Não é semana que vem, vai ser no dia 20 e pouco, porque semana que vem eu vou estar para Curitiba, e aí a viagem vai ser bem puxada, né? Eu vou na sexta, vou dar aula sábado o dia inteiro, ver se eu pego um cineminha em Curitiba. Um jantar, lá em Curitiba tem uns bons restaurantes, né? Eu vou lá fazer festa. Então, não vai ser na sexta que vem, vai ser na outra, tá? Eu... Aí a gente vai trabalhar sobre a questão da psicanálise, neurociências e a clínica contemporânea. Muito do que eu vou trabalhar no próximo encontro é aquele artigo que eu encaminhei para vocês, que foi enviado agora, né? Que foi aceito agora. O artigo ele está um pouco desatualizado, como é de praxe, né? Por que desatualizado? Porque ele foi escrito ano passado, foi enviado ano passado, aceito ano passado e foi publicado só agora. Então tem muita coisa ali que de dados, né? Que já são, assim, não que os dados caíram, mas hoje está muito mais robusta a ideia de que a psicanálise tem evidências, tá? Para vários tipos de transtornos, tem mais evidências, evidências mais robustas, né? Mas o cerne do artigo continua. O coração do artigo continua. Tá? Depois nós vamos falar sobre o que nós vamos falar no próximo? É psicanálise e neurociências. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Ué. Inconsciente, Ah, recalque. inconsciente, recalque, repetição e transferência, né? E depois introdução ao ensino de Lacan, formação e o desejo de analista, que eu acho que é o mais complexo de todos, né? Então, para a gente começar, né, falar sobre
a descoberta do Freud. O que eu gostaria que... E vocês vão ver que a ideia é mais um bate-papo mesmo, tá? O ano que vem nós vamos fazer um seminário bonitinho, ler, comentar metapsicologia, né? Pegar lá o Freud, 3 textos do Freud, depois avançar no seminário 11 do Lacan, e vamos ler o seminário 11 do Lacan de cabo a rabo, discutindo. Mas para esse segundo semestre é só um aperitivo do que vem para o ano que vem. Então, primeira coisa, muita gente tem falado hoje, principalmente, que o Freud ele era um neurologista e que provavelmente ele estaria dentro da prática baseada em evidências, da terapia cognitivo-comportamental. Vocês já ouviram isso, né? Já? Não? São pessoas querendo puxar o saco do Freud, pelo respeito que tem à obra dele, mas que nunca leram com afinco a obra do Freud de verdade. Por quê? Porque o Freud ele faz uma passagem muito importante. O Freud faz uma passagem muito importante da biologia, né, da ciência biológica, médica, para outro tipo de ciência, para um outro tipo de pensamento a respeito do que é humano, do que nos causa, do que nos concerne. Veja bem, se a gente pega os primeiros textos lá do Freud, os famosos textos pré-psicanalíticos, a gente vai ter ali ensaio sobre a histeria, acho que é, né? Ensaio sobre a histeria, ensaio sobre a afasia, né? Você vai ter o projeto com uma psicologia científica, você vai ter sobre o tratamento anímico, vai ter uma série de cartas a Fliess, e em todos esses textos nós vamos ter um Freud que, de alguma maneira, ele tenta compreender pela lógica de um corpo, tá? Pela lógica de um corpo, o que se produz como efeito de sintoma, de mal-estar, de sofrimento. Pela lógica do corpo. Quando a gente pega lá no projeto Uma Psicologia Científica, você tem um Freud desenhando os esquemas neuronais. Vocês já viram o desenho do projeto? Né? É muito legal. Tá o Freud colocando neurônio, tal, que aqui passa daqui, passa para lá, né? E tem lá o delta e assim, de verdade, eu acho que nem Lacan entendeu aquele texto do Freud, porque é muito difícil, é muito chato, é extremamente complexo, mas depois que você entende, você fala que lindo, não serve para nada. Toda a obra do Freud, praticamente, está ali naquele texto, está condensado ali naquele texto. No entanto, há uma passagem muito clara, e isso vai ser delimitado em 1900, com o texto da interpretação do sonho, né? Há uma passagem muito clara de fenômenos oriundos do corpo, tá? Fenômenos oriundos do corpo, onde Freud estava estudando a neurologia, né, os neurônios, o biológico, o cérebro, por aí vai, para fenômenos que produzem efeitos no corpo. O que muda aqui, nós vamos poder dizer que é a causalidade. Em um primeiro momento, você tem um médico neurologista buscando a causalidade no corpo e não encontrando. Não é? No texto Tratamento Anímico de 1890, 10 anos antes, Freud vai dizer dessa relação entre mente e corpo, no qual parece que o corpo ele se submete aos efeitos da mente. 1890 é o quê? 2, 3 anos depois da Salpêtrière, né? Depois das experiências de Freud com Charcot. Ali, Freud começa a se dar conta de uma coisa. Existe uma outra causalidade que não é nem orgânica, biológica, né? Bioquímica, nem moral. Por quê? Porque até a época de Freud,
E até hoje, se você pega, por exemplo, as psicologias de um modo geral, que não consideram o inconsciente, o que você tem é uma causalidade de ordem moral. Você é assim porque você não aprendeu diferente, porque você foi ensinado dessa maneira. Porque na tua história, colocando completamente de fora os pedaços, as reminiscências das histórias que a gente vive, da nossa experiência de vida, né? A coisa é totalmente outra. Então, o que geralmente o profissional vai fazer? E é muito legal quando chega esses profissionais na nossa clínica, né? Quem aqui tem mais experiência sabe. É cheio de psiquiatra, psicólogo comportamental, TCC, deitando no divã. Porque em determinado momento eles reconhecem o limite da, eu vou colocar bem entre aspas, da ciência que eles promovem. Assim como nós temos o nosso limite também. A psicanálise não está aí para tudo ou para todo mundo. Se tem uma lesão no cérebro, cara, não tem muito o que fazer com a psicanálise, né? Hum. Ah, tem muitos exemplos na minha própria vida de fenômenos, né? De doenças, de dores, que são, com certeza absoluta, consequências dos afetos. Acho que vocês também, né? Isso Freud está falando em 1890. A depender do afeto, o nosso corpo reage, positivo ou negativamente. Freud ainda diz assim, eu não sei se é sobre a psicoterapia, 1905, ou se é esse, o tratamento anímico, 1890. É um desses dois textos. Eu sempre trabalho os dois emparelhados, né? Ele vai dizer que, sob o afeto da tristeza, da depressão, né? Do medo, da angústia, as pessoas perdem o brilho nos olhos, as pessoas perdem a gordura, né, da pele. Ele escreve assim, ele vai detalhando o efeito sensível, né? E sob o efeito do tesão, da euforia, da alegria, as pessoas vão recuperando e se sentem mais joviais, não é? Sim ou não? Então, o que eu estou tentando dizer aqui para vocês, trazer para vocês, é isso. O Freud, ele sai do campo do biológico, tá? Não para romper com o orgânico, mas para dizer, existe uma outra coisa que modifica o orgânico. E essa coisa ele vai denominar depois de inconsciente. São outros encontros que nós vamos ter lá mais para frente. Para hoje, basta que a gente entenda que esse inconsciente é o inconsciente freudiano, né? Para quem quer saber mais sobre os inconscientes, nós temos aqui o livro do Ricardo Goldenberg, pela editora Sintoma, né? Não sei se vocês conhecem ou não. Alguém aqui tem? Não? Tem? Ninguém tem. Gente, Ricardo Goldenberg dedica o livro Ao Lado Escuro da Lua. Olha como ele delimita aqui o livro dele, né? Uma pedra no sapato, que já começa com tudo, né? O inconsciente de Freud, nosso materialismo, aí começa o inconsciente de Freud, de Lacan, ou seja, tem o inconsciente de Freud, aí tem o inconsciente de Freud, que é esse que o Lacan compreende, reconhece e trabalha sobre. O inconsciente de Lacan,
que não é o mesmo que o inconsciente de Freud, nem o inconsciente de Freud e Lacan, né? Já é um terceiro, o político da psicanálise. Aí depois falar sobre o ultimíssimo, da talking cure ao discurso sem fala, onde a gente vai pegar a questão do real. Dê uma olhada aí. Aí, Rafa. É bem legal, porque nesse livro, né, traz para gente mais elementos do que os elementos que o próprio Freud tinha trazido já em 1915, no texto O Inconsciente. Onde ali, em 1915, o Freud ele traz algumas referências, por exemplo, de Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, bem pouco de Nietzsche, é verdade, mas está lá. Que mais? Kant, a gente não pode deixar de citar Kant. Então, o Freud, ali, em 1915, ele está falando, bom, tem um inconsciente da filosofia, né? Tem um inconsciente da medicina, que é, por exemplo, o paciente está inconsciente. Não é esse inconsciente que a gente está falando, não é o inconsciente da filosofia, né? É um outro inconsciente. A palavra utilizada lá por Freud, né? É uma palavra, um termo coloquial do alemão. No entanto, quando essa palavra é pega e transformada em conceito psicanalítico, isso significa que isso é elevado à categoria de objeto de pesquisa. E uma vez que isso é elevado à categoria de objeto de pesquisa, o que nós vamos verificar é o efeito disso na vida das pessoas que nos procuram. Como é que tá? Tá complicado? Tá tranquilo? Muita referência? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu uma crítica recentemente que o inconsciente de Freud seria o inconsciente da civilização, mais por esse aspecto social. Quem trabalha com essa perspectiva é a galera da Ego Psychology, que não considera, por exemplo, o além do princípio do prazer, onde você tem ali que assim, o inconsciente do Freud, ele toca o que que a gente tem? Por isso que é bom o seminário 11 do Lacan. Para quem gosta de Lacan e para quem não gosta de Lacan, o seminário 11 ele é fundamental. Porque o Lacan ali, ele vai fazer esse resgate e mostrar para a gente que esses conceitos, como estavam sendo ensinados dentro da IPA, da Associação Psicanalítica Internacional, estavam distorcidos. Por exemplo, né, Erik Erikson, Anna Freud, Lowenstein, que foi o analista do Lacan mesmo, quando eles vão para os Estados Unidos e eles montam a Ego Psychology, toda a estrutura, né, essa corrente da psicanálise, o que eles fazem, basicamente, principalmente Erik Erikson, é romper com a tradição, né, desse inconsciente mais no sentido pulsional, né? E eles vão mais pela linha do social que está que tá no texto Mal-Estar na Civilização, que eu acho que é o texto mais completo de Freud, seja clínico, seja social, seja metapsicológico. Para mim, o Mal-Estar na Civilização é o mais completo de todos. Mas lá também tem a batalha entre Eros e Ananke, né? Que é o destino e a libido, mais ou menos assim, né? A morte, Thanatos e Eros, né? A pulsão de vida e a pulsão de morte. Se você joga fora a pulsão de morte, aí você consegue trabalhar com inconsciente social. Quando você está no campo da pulsão de morte, você está no campo da pulsão, você está no campo do gozo, você está no campo do real. Aí você não está no campo do social. Inclusive, a própria condição de sublimação é isso. É você poder operar com isso, né? Com isso, id, né? E colocar a favor do outro no campo social. Aí você tem uma leitura do que poderia ser um ato sublime, sublimatório.
Ficou claro? Não dá para descartar o social, porque está aí, né? A filogenética está aí, a ontogenética está aí, está tudo aí para o Freud. No entanto, tem esse outro aspecto radical da experiência de cada um. Talvez até seria mais interessante pensar esse social do ponto de vista de Lacan, com a questão da linguagem, do grande outro, do que de Freud, né? Na minha perspectiva. Quer encostar? Vai encostar ali? Né? Não sei para vocês, que... Respondi, não? Acho que é construções, né? Você não Uhum. fica fechada a questão. Né? Uma coisa que me provocou, assim, querer entender um pouco mais mesmo, né? Porque eu acho que essa crítica veio muito da ideia que quando o Freud vai desenvolver conceito, pensar sobre o inconsciente, ele está falando sobre sobre a burguesia, uma certa comunidade ali, né? E aí a crítica que eu ouvi é pensando, talvez, a psicanálise existiria no contexto do socialismo, e aí essa pessoa defende que sim, né? Porque a psicanálise, ela consegue se adequar, e ele defende que esse inconsciente, ele é do campo do social, porque essas interferências dos sociais afetaria o inconsciente, né? Então, não é descartando o individual, mas como que tem essa adaptação da psicanálise. Uma pergunta que eu me fiz, Ô, e fiz para Marco, alguns a colegas, gente oi? não está escutando o que ela está falando, você pode colocar a questão para gente? Do inconsciente social, que ela está colocando aqui, né? Do inconsciente ser social ou inconsciente individual, por assim dizer, né? Mas uma das perguntas que eu fiz para um colega, inclusive é o editor dos meus livros, o Eduardo Lucas Andrade, eu falei para ele, falei, cara, tua experiência nas tribos indígenas, como que é nas comunidades indígenas de escuta? É possível psicanálise ali? Né? Como faz psicanálise ali? Porque justamente você não tem essa relação que a gente tem, né? Com a palavra, com o número, com o capital, as trocas, né, simbólicas são totalmente outras, né? Aí ele falou que ele nunca se perguntou isso, que a experiência que ele teve foi de escuta, mas que realmente o sonhar, né, o ato de sonhar, o sonho, a história é diferente. O Clayton Andrade também, no livro dele, Lacan Chinês, deve estar por aí, assim. Ou lá em casa, acho que está lá em casa, é livro de cabeceira meu. O Lacan chinês, ele faz essa descentralização europeia do Lacan. Ele tira o Lacan da Europa e ele leva o Lacan para a China. E lá na China ele vai mostrar como o Lacan, bebendo, né, dos mestres chineses, o Lacan estudou chinês, ele estudou dentro ali do confucionismo, Mao Tse Tung, ele estudou assim, toda a galera lá. E como que isso está nos seminários de Lacan, como isso está nos escritos de Lacan. Como que a escrita chinesa, a caligrafia chinesa, né, nos chega para a psicanálise como letra e significante. Então, o conceito de letra em Lacan depende da caligrafia chinesa. Vocês sabiam disso? Pois é. Lacan, ele bebe, né, da escrita chinesa, da caligrafia, aonde um traço significa muito mais para quem lê do que para quem escreve. Que a escrita chinesa, ela tem uma poética, ao contrário da escrita ocidental, onde você tem uma objetividade, né? Na escrita chinesa você tem uma poética. E nessa poética se deduz uma mensagem. Legal, né? Não é o que a Eu gente faz acho que aqui? eu comecei a ler esse livro e, e parece que, assim,
eles se comunicam assim. Ah, se você pede uma referência, né, um lugar que você queira chegar, eles vão dizer o rio, a montanha, o, o, o rio, a montanha, é, a trilha, e aí você que tem que, né, compreender Interpretar. isso, né? Isso, É isso. interessante pensar isso, né? Suzy, é perfeito, é isso Como, mesmo. Você sai de uma prática clínica eurocêntrica, uma escrita eurocêntrica, aonde o que o paciente fala significa isso. Isso é psicologia. E você entra no quê? Numa clínica do significante, aonde você convoca o analisante a dizer novamente e experimentar os efeitos daquilo que ele disse nele mesmo. Faz sentido para vocês? Nós já não estamos mais no campo de alguém que sabe ler e interpretar e vai dizer para você o que você disse ou deixou de dizer. Nós estamos em outro lugar. Nós estamos no lugar de alguém que te convoca a interpretar aquilo que você disse, aquilo que você sente. Aí a gente vai jogar com a linguagem, né? Veja, mesmo no fenômeno da linguagem, aonde você pega o significante que vem do outro, você ainda tem que aparecer como interpretante. A única possibilidade de responsabilidade que nós temos do analisante é na interpretação disso que ele disse. Quando ele interpreta o que ele disse. Não estamos no campo do sujeito responsabilizado, responsabilizar o sujeito. Não, porque isso é impossível. O sujeito para a psicanálise, ele vai ser sempre irresponsável. Sempre. Porque ele é efeito da relação com o outro. Ele é causado pelo outro. Esse outro como objeto causa. Então, infelizmente no português isso complica muito, né? Porque quando a gente traz para o português, a gente está falando sujeito-objeto. Aqui, voltando para o coração do nosso encontro de hoje, que é na experiência da pseudociese, da Ana O. com Breuer, a gravidez psicológica, né? O que você tem na gravidez psicológica é um fenômeno maravilhoso, aonde Ana O se faz diamante de Breuer, sem Breuer jamais ter colocado a mão nela. Aqui está o coração da causalidade inconsciente, que nós nos fazemos assujeitados ao outro, ao objeto. O objeto nos causa. Quero ver depois desse encontro alguém falar bem da paixão. Não tem como falar, tô feliz porque tô apaixonado. Tá perdido, tá fudido na vida. É ou não é? Hum, tô falando besteira? A vida vai por água abaixo. E aí começa a aparecer o negócio do amor, né? O amor narcísico. Sempre narcísico. Por quê? Porque aparece aquele eu amo isso que eu sou por sua causa. Já viram isso? E isso que eu sou com você, na relação com você, a partir de você, é maravilhoso. Isso que eu sinto quando eu estou com você, isso que eu
experimento com você, isso que eu vivo com você, olha, tem como dizer que é mais narcísico do que isso? Mas O também eu... não dá para Oi, não Suzy? dá para viver sem isso, né? Real, simbólico e imaginário. O eu tá totalmente entregue ao outro, igual o bebezinho no braço da mamãe. Basicamente, faz o que quiser comigo. Meu corpo é teu. Goza. A gente se oferece ao outro para que o outro goze. Ana O com Breuer. O que acontece quando Breuer rompe com Ana O? Conhecem a história? Ele pode, né? Ele Com a foge esposa. com a esposa. O que acontece? Ela fala que vai chorar dele, tá grávida dele. A Ana O tem uma gravidez psicológica, até então, a gente sabe. Tem uma gravidez psicológica, né? Do Breuer. O que é estranho, né? Gravidez psicológica do Breuer. Como... Pode ser que seja. Não, quão direcionado é isso, né? O quão causa é o Breuer devia ser um gato cheiroso. Chega assim, todo pomposo, jovem, médico, né? A grande referência. Acho que foi legal. Ele está na estação, que são favoráveis. Aí o Breuer, até o Freud escreve isso, né? Que Ana O era uma mulher de elevados dotes e talentos, uma jovem de elevados dotes e talentos. Eu fico pensando assim, para o Freud escrever isso naquela época, ela devia ser uma puta de uma gostosa, né? Elevados dotes, devia ter uns peitão, uns bundão, um corpão sensual, assim, ser inteligente, aquele olhar, né? Não, Freud não pode escrever isso, então põe aí, elevados dotes e talento, né? E o que Pelo efeito acontece no ali... Brauer, né? Oi? Brauer, pelo efeito no Brauer, que, ó, Mas o que acontece? Precisamente ela é quem Breuer começa a visitar e escutar quase todos os dias. Por que ela? Vocês já se perguntaram por que Ana O e não outra? O que ela causa em Breuer? Aqui está a diferença de Freud e Breuer. Breuer foge diante do amor transferencial. Freud segura. Vai ficar aqui até a gente resolver isso aqui. É o que a gente faz na clínica. Diante do amor transferencial, a gente está lá. Até o fim. Não é? Breuer... mas para eles, Oi. imagina o início da psicanálise, né? Lidar com isso, né? Que vem em estado bruto aí É, do inconsciente, né? aí não era Sim. psicanálise ainda, né? Era a experiência do Breuer lá com a Ana O. Ah, Mas o coração ali, o âmago, né, tava aí. Porque o que acontece? Quando Breuer, então, rompe o tratamento com a Ana O, pega e vai viajar com a esposa de férias, ele engravida a mulher. hum, De quem é esse filho? De quem é o filho? Fofoca. Vocês gostam de fofoca? Minhas aulas no não ESP é cheia lembrava de disso. fofoca, né? Ah, não, para. Tá Marco tendo uma... conta tudo agora. Começou a fofoca, agora vai. Procurem saber e depois me passem, podem mandar no grupo lá. Se eu não me engano, esse filho do Breuer se suicida.
se eu não me engano, esse filho do Breuer se suicida depois. Não vai se suicidar antes de nascer também, né? Mas depois parece que tem alguma coisinha aí. O que eu estou colocando aqui para vocês desde o começo é o corpo participa o tempo inteiro. O organismo, não tem psicanálise sem corpo. Mas nós estamos trabalhando com uma coisa que faz corpo, que produz corpo, que produz uma pseudociese numa mulher, uma gravidez na outra e um suicídio lá na frente. Que cria a psicanálise. Não foi Freud que inventou a psicanálise. Legal, né? A coisa já estava aí. Salpêtrière, com as histéricas. Freud começando a atender homens neuróticos histéricos, dizendo assim, olha, não tem nada a ver com o útero. Histeria, que vem do, acho que do grego, né? Histeros, que é o útero. Não sei se é grego ou latim. Vem de outra língua. Que significa útero, que tinha relação com a mulher. Então, obviamente, só a mulher poderia produzir o fenômeno histérico. E aí o Freud, ele é o primeiro médico a apresentar um caso de um homem histérico na sociedade de medicina da sua época. Como assim? Né? Quer dizer, então, que não é do útero? Não é um problema da mulher? Pois é. Não é um problema de corpo, biológico, bioquímico? Não, é outra coisa. É outra coisa. Aí, sobre essa outra coisa, Freud vai começar a formalizar o conceito do inconsciente. Sobre as experiências que ele tinha. Vocês sabem por que Freud começou a atender as pessoas na clínica? Como médico clínico? Sabem ou não? Oi? Deixa eu fechar a janela aqui. Vocês querem que ligue o ar? Calor, né? Ele estava se ligando, né? Ele precisava, tinha muitos filhos, precisava de dinheiro, né? Como que é, Rafa? Tava cheio de filhos, precisava de dinheiro. Queria casar. Olha só, voltando para o amor, então. Freud queria casar. Tava louco da cabeça. Apaixonado. Olha o que a paixão faz com o cara. O cara inventa a psicanálise, né? Freud queria casar. Precisava de dinheiro. Aí, o Bleuler, se eu não me engano, ele mandava uns pacientes pro Freud. Meio que com pena, assim, falou, tem um médico muito bom aí e tal, vai lá, né? Neurologista. Freud era pesquisador, era o cara de laboratório. O Lacan até brinca com isso, né? Fala, pô, se não tivesse o inconsciente, o Freud estava até hoje lá dissecando o neurônio, né? A ideia do Freud de ir passar o PTR na experiência com o Charcot não era inconsciente, não era recalque, não era clínica. Vocês sabem o que era? Histeria. Estudo sobre a histeria. Era poder, de alguma maneira, ele trocava cartas com Bleuler, Breuer, né? Os nomes também ajudam bastante, né? Bleuler, Breuer, Jung. Ele trocava carta com essa galera e estava ali investigando a causa, né, dos sintomas histéricos, do mal que acometia as mulheres. Porque na dissecção do material cerebral, da espinha, não sei o que, não achava nada.
da banheira, das mulheres com A banheira eu acho que é Mesmer, Ah, que é mais ou menos na mesma época. E Mesmer, puta, qual é o livro? Garcia Rosa. O Garcia Rosa, ele escreve, eu tenho ele aqui, eu usei lá na PUC, quando eu dei aula na PUC. Quando eu era bem-vindo. Quando eu dei aula na PUC, eu trouxe o livro do Garcia Rosa, e justamente, né, ele fala dessa experiência do Mesmer. Mesmer colocava as pessoas dentro de uma tina de banheira, uma tina de água, né, uma banheira de água, as pessoas tudo lá dentro, tudo peladão, lá. E passava uma corrente elétrica. Isso. É um fenômeno de histeria de conversão em massa, né? E as pessoas saíam bem. E o Mesmer foi proibido de praticar a medicina e tem um documento. Eu não sei se esse documento está no livro do Garcia Rosa ou se eu peguei por fora, mas tem um documento. Será que é no texto do Lacan? Não vou lembrar agora. Nossa, bem lembrado, Lê. eu vou pesquisar. Tem um documento apontando assim o motivo pelo qual Mesmer foi proibido, porque ele curava as pessoas por sugestão. A TCC estava fodida hoje, né? Não é? Tem nome? Não necessariamente. Sugestão é, ó, vai lá e toma banho no rio 3 vezes e volta. Aí você vai, toma banho no rio, volta. Mas era hipnose, né, gente? Não necessariamente, Valquíria. A Gi perguntou Mas aqui, né? o Não é Mesmer hipnose, era não? hipnólogo, né? Ele Era, mas também a experiência que ele trabalhava com fazia. hipnose. Isso, mas a experiência que ele fazia da bacia de água lá não era hipnose, Sim, né? Era um outro tipo de outra tratamento. técnica. É, É. era outra coisa. E hoje a gente conhece o mesmerismo, né? Como esse efeito onde a presa, ela é tomada pelo predador. Ou será que não é o contrário? O predador é capturado pela presa. É, é, É o mesmerismo que você está falando. é. Tá, O então, que é o placebo? acreditar que vai funcionar, funciona, né? O placebo, tem um livrinho que eu tô lendo, um livrinho bem bobinho, que fala do efeito placebo. E não costume de às para saber Eu acho que eu não sei se, ó, eu não sei qual dos dois que é, se é esse aqui ou esse. Voltando ao normal, acho que é o Voltando ao Normal, do Alan Francis, onde ele fala do efeito placebo. Quer ver? Gente, não leiam esse livro, tá? Porque senão vocês vão jogar os remédios fora. Aqui ele vai falar do efeito placebo na indústria farmacêutica, em especial nos transtornos mentais, né? E ele vai dizer que o efeito placebo. Cadê? Ah, tá nesse aqui, certeza. Voltando ao normal, do Alan Francis. Ele vai falar assim: o placebo, ele significa que bom que você me ajudou, qualquer coisa assim. Mas a gente pode trazer para os dias atuais, né? Efeito placebo. O que é o efeito placebo? O efeito placebo é tudo aquilo que você consegue alcançar de modificação objetiva, sensível, tá? No paciente, na pessoa, sem alterar a bioquímica do paciente. Então, você dá uma pílula de farinha ou dá um antibiótico. Se você dá a pílula de farinha e mata a bactéria, você teve o quê? Um efeito placebo. E o efeito placebo, minha gente, infelizmente, ele é pouco estudado, porque mata a bactéria. Sabiam? Pois é. Os antibióticos têm uma taxa de placebo relativamente
baixa, né, até acho que 5 ou 10%, mas tem. A diferença, inclusive, de você recomendar uma medicação antibiótica ou não, tem a ver com esse efeito placebo. A diferença entre a porcentagem de pacientes que melhoram com o medicamento e com a pílula de farinha na pesquisa clínica. Quanto maior a diferença, melhor é a medicação. Você está falando do vínculo com o médico, no caso, né? Não. Efeito placebo. Efeito placebo. Quando você faz pesquisas de uma substância, você não tem vínculo com o médico. Inclusive é duplo cego, né? Você não sabe nem, o médico não sabe o que você está tomando, você não sabe quem é o médico, você não sabe nada. É aleatorizado, né? É o ato de consumir a pílula. O Paulo Bier, ele tá na banca do meu doutorado e ele trouxe isso, né? Eu preciso pegar o texto com ele. Nossa, tô revoltado hoje. O pessoal mandou eu mudar um monte de coisa na tese, mas ninguém me mandou o texto para eu mudar. Então, tô daquele jeito. O Paulo Bier falou que tem uma pesquisa muito legal aonde aumentou-se o efeito da pílula placebo na saúde mental, colocando um tipo de medicação que simulasse os efeitos colaterais da medicação original. Então, por exemplo, você tem síndrome do pânico. Aí você toma, em vez de você tomar um ansiolítico, você toma um sedativo que dá um pouco de sono. Esse sedativo produzia um efeito tão potente quanto o ansiolítico original. Então, assim, é mais ou menos assim, ó, a pílula de farinha não tem efeito nenhum. Na saúde mental alcança lá índice de eficácia de 60, de 60 não, vou colocar 40%, ou seja, de 100 pessoas, 40 pessoas que tomam a pílula de farinha, elas têm a melhora do quadro, beleza? Quando você entra com uma medicação que simula os efeitos colaterais sem o princípio ativo do ansiolítico, isso aumenta para 60% a 70%. E aí, o que aconteceu nessa pesquisa? A medicação placebo começou, a taxa de eficácia ficou igual ou maior do que a com o sal propriamente dito. Legal, né? É a coisa que chega no corpo, né? Parece que a pessoa pode ouvir mais, né? Você tem um desconforto, aquilo com certeza tem efeito, né? Tem alguma coisa acontecendo aqui, é. O único que deu diferença significativa é o benzodiazepínico. Rivotril, né, gente? Toma Rivotril ou 4 taças de vinho. Rivotril é mais barato, vai por mim, né? Mas o vinho é mais gostoso. Bom, então o efeito placebo é isso. Eu até me perdi. Causalidade inconsciente do Mesmer. A banheira, placebo, drogas, banheira, droga, sextou, uhul, lá, lá, lá. Ah, Tá falando e, do corpo, né? oi? Isso, estamos falando do corpo, né? Que o corpo participa e tal. Depois a gente faz um corte aqui e eu faço outra gravação. Mas a ideia é mais ou menos assim, né? O corpo participa, o corpo está aí. O efeito placebo, então, vai ser esse efeito, né? Lembrei, da sugestão, né? Aí a gente entra com a sugestão. Não necessariamente a sugestão é o placebo, mas a sugestão pode produzir o efeito placebo. Todas as práticas psicoterapêuticas, elas trabalham eminentemente com esses dois elementos, sugestão e placebo. Inclusive a psicanálise. Meu orientador não gosta que eu falo isso. Se ele vê esse vídeo, um beijo, Richard. Mas eu ainda vou falar isso até que me provem o contrário.
A psicanálise, ela trabalha com a sugestão, mas ela opera com a sugestão de uma outra maneira. Uma coisa é você sugestionar o paciente a falar ou fazer determinadas coisas. Outra coisa é você operar sob transferência, né? Se utilizando da sugestão para que o paciente vença as resistências, para que ele fale, para que ele suspenda o recalque. Tá vendo que o problema não é a sugestão em si, mas é como o manejo disso, né? Como a gente vai manejar a sugestão? Porque veja, com o que nós trabalhamos? Com a palavra. A palavra de quem? Pegadinha. Paciente. Não tá errado. Não tá errado. A gente trabalha com a palavra. Mas o que isso quer dizer? Essa perguntinha idiota é o que o Lacan está trabalhando no texto Função e Campo da Fala e da Linguagem. O que falar quer dizer? Quando a gente diz, a gente trabalha com a palavra, legal. Mas o que isso significa? Porque os psicólogos também trabalham com a palavra. O médico, sem a sugestão, Mas é uma implicação naquilo que se diz também, né? Porque a sugestão de você, uma sugestão de você induzir a pessoa a fazer algo é diferente dela se implicar naquilo que ela está dizendo. pois é. Trabalhar com a palavra. Trabalhar com o dizer. Né? O Lacan pega isso do Freud. Freud não tinha nenhum contato, até onde a gente sabe, com Saussure. E ele vai tentar sustentar essa ideia, né, até o fim. Mas o que é mais interessante é que o Lacan saca que o inconsciente, em Freud, nada mais é do que uma história. Uma história que se conta para si mesmo. É que a gente não quer saber. Tem uma palavra, tem um dizer, melhor dizendo, né? E até que a gente possa chegar nesse dizer, aí está a sugestão. E nós vamos colhendo os efeitos disso. Efeitos placebo, uma vez que a gente não entra com nenhum tipo de medicação, nenhum tipo de princípio ativo, né? Só na fala. Trabalhar com a palavra. Por exemplo, uma paciente minha, que ela dizia assim, eu olhei para ele e me senti desejada. Desejada. Essa paciente tem uma história, isso é coisa de 10 anos atrás, tá? Essa paciente tinha uma história onde ela não se sentia desejada nem pelo namorado, que até então estava quase noivo, nem pela mãe, nem por ninguém. Uma paciente muito bonita, né? Uma estudiosa, trabalhadora. Assim, era uma pessoa que desejável. E ela fala que na festa, falou que na festa ela se sentiu desejada por um homem. Tem esse porém aí também, por um homem. Desejada como mulher por um homem. E aí eu fiz um trabalho com a palavra. Desejar dar para esse homem? Esse é o operar com a palavra. Não é um certo tipo de operação aleatória que a gente faz. Tinha todo
uma série de elementos ali de uma inibição sexual, aonde ela não sentia desejo pelo namorado, aonde não sentia desejo pelos homens, aonde se esquivava do desejo o tempo inteiro, por causa de uma história dela na relação com a mãe. Depois de um certo tempo de análise, no olhar daquele homem que a desejava, ela sentiu o desejo de dar para aquele cara. É como se fosse aquele exemplo da mala da Fernanda Suni. Qual o exemplo da mala? É, Foi comigo? aham. Oh, Jesus. Lá no sonho que ela viu de uma paciente, e daí ela falava da mala, mas na verdade era a mala no lugar errado. Pô, Porque assim, a gente está trabalhando com a palavra, e a palavra, ela é editável. A palavra é um texto editável, né? Só que o analista, ele tem que estar sabendo disso, né? É diferente de você... Aqui está a diferença do Lacan para o Freud. Eu vou apagar essa parte depois. O Lacan está trabalhando com poesia, com escrita chinesa. O Freud está trabalhando com o quê? Com romance, escrevendo histórias de amor. O Lacan está na paixão. O Lacan está no gozo, no real, na carne viva. O Freud no rochedo da castração. O Lacan trabalhando com a depressão, né? Como que é? Como que ele escreve no Seminário 7? Que a depressão é... Não, a neurose. A neurose é um ato... Nossa, esqueci completamente. Alguém lembra quando ele fala do covarde, covardia moral, diante do desejo? Acho que tem alguma coisa assim no Seminário 7 do Lacan, a Ética da Psicanálise, lá pelas tantas, já quase no final. Eu acho que depois que ele trabalha a questão da filha do Édipo, Antígona, depois que ele trabalha a questão da Antígona, ele vai dizer isso aí, que a neurose é um problema moral, na verdade, né? Porque alguém cedeu do seu desejo, né? A depressão contemporânea é isso, né? Gente, quantos de nós não estamos medicados? Isso é fato, assim. Não estamos medicados, não estamos trabalhando, tratando para tentar sustentar um desejo de ser aquilo que um dia disseram que a gente deveria ser. A psicanálise vai na contramão. Não é foda-se a cultura, foda-se a civilização, foda-se a sociedade. Mas aponta pro buraco, pro desejo. Vai dizer, é aí. Nesse ponto, onde aparece a angústia, é onde está o desejo. O desejo que a gente não quer saber dele, né? Porque se sabe angustia. Por que que angustia? Porque não vai dar para ser mais o mesmo. Acabou, não é? Por que que quando estamos apaixonados a gente se perde? Porque não é mais o mesmo. Porque não se reconhece mais. Percebem? O buraco e o objeto? o desejo de desejar, né? Oi? O desejo de desejar mesmo assim. É. Já viveram alguma coisa assim? De, puta, agora fudeu, né? Agora. E o que que a gente costuma fazer? Hã? Perdi as rédeas. É. Como se tivesse algum momento, né? Mas. Moçada desamparo. Eu tinha uma dúvida que eu acho que vai fugir um pouco. Ah, fala alto pro pessoal. Não falar muito alto, mas entendeu? Quando, tipo, por exemplo, Ana Sui, muitos psicanalistas falam sobre amor, tipo, o Freud falou que
da cura pelo amor, né, que é a psicanálise, o que exatamente ele quer dizer? Porque, tipo assim, paixão é se perder, mas pra amar, geralmente se apaixona antes. E aí, eu fico meio confusa, sabe? Tipo, nessa linha de raciocínio. Mas quem diz que para amar precisa apaixonar? Se- Não. Mas eu tô falando de um amor transferencial, né? Sim. Tanto faz. Eu gosto muito do Mal-Estar na Civilização, do Freud, porque ele está trabalhando do começo ao fim com isso que a gente vai chamar de amor. Em determinado ponto do texto, nossa, me dá até vontade de trabalhar esse texto de novo. Em determinado ponto do texto, o Freud fala assim: se existe 10 milhões de pessoas no mundo, existem 10 milhões de maneira de amar diferente. Por isso que eu não gosto muito quando vem um psicanalista e fala, amar é isso, é aquilo. Eu gosto mais, tipo, amor não é aquilo que te tira do chão, isso é um guindaste, sei lá. Sabe, umas coisas aleatórias, assim, né? Não é aquilo que te leva para cima, isso é um disco voador. Porque, assim, vocês conseguem definir o que é amor? É. Não até o final dele, né? Mas pesquisar porque realmente não dá. E parece que em todas as obras que eu li para fazer a revisão bibliográfica, tudo falava sobre amor. Tudo era amor. Todo Mas o que é isso? Eu tenho a minha definição do amor. Quando você perde, você olha e fala, puta, eu tava amando. Sempre retrocesso. Sempre no só depois, a posteriori. Por quê? É quando perde, quando vai embora, quando dá tchau, quando não recebe a mensagem, quando não liga. Não é a completude. Para mim, eu marco. Eu não penso mais o amor como completude. Mas quando a gente se apaixona é porque a gente encontrou algo que faltava na gente. Ou não, você pensa? Não, a gente delira muito. A paixão é um delírio. Não, a paixão, gente, é uma doença socialmente ok, assim, socialmente aceita, né? Não é? Porque é produtivo, né? É produtivo. Não, depende. Quando eu me apaixono, desproduz tudo. Mas você utiliza da paixão. Claro. Não, eu acho que a paixão vende. Ela vende bastante. Pô, o luto hoje o luto do amor hoje tá. Vende remédio, vende creme, vende Você superou. shampoo, café, vende tudo. Música vende, filme, né? É lucrativo, né? Mas é uma doença. Vai dizer que não. O próprio nome, né? Já é patos. É patos, né? Então, o Como patos é que é aquela questão do Lacan? Amar é dar aquilo que dar não se tem? a quem não É o pediu. axioma? Não, amar é dar aquilo que não se tem, né? Mas então, o Lacan resumiu o que a gente escuta na É clínica a o tempo falta, né? inteiro. Mas eu não sei sabe? Porque eu tenho várias hipóteses, mas assim, eu fico, meu. mas depois ele ainda fala, né? Porque amar também é suicidar-se. Então, Suicidar-se. Dar-se ao outro. Amar é dar aquilo que não se tem a quem não quer, a quem não pediu. Vai ter várias variações dependendo da tradução. Mas a gente escuta isso na clínica todo dia. E geralmente a gente escuta assim: eu fiz isso, o filho da puta não olhou para minha cara para agradecer. Ou seja, eu faço para o outro tudo aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. E o outro tá cagando porque a gente faz. E o outro, por outro lado, também está fazendo tudo aquilo que para ele falta, só que não falta para gente.
Então, é sempre um desencontro amoroso. O outro dá... A gente dá tudo que a gente pode. Às vezes até o que não pode. Não é em nome de alguma coisa. Não, é porque a gente entrega. Entrega mesmo. É uma bosta, né? E como que o outro sente a nossa entrega? Às vezes não você sente, né? Não, não. Como que o amado sente a entrega do amante? Excesso. É muito. Me deixa. Some. Me dá um tempo. Sai da minha frente. Hoje não. Excesso. E como que a gente sente aquilo que o outro nos entrega? Falta. Por mais que entregue, Tem aquele não. poema dela na sua tulipa azul, que ela fala, tipo, mesmo se você me entregar pão, vinho e tulipa, ela passa o poema inteiro pedindo isso, você ainda me terá insatisfeito, porque o que eu quero não é pão, vinho e tulipa, né? Isso está no texto do Freud. Da Bela, o sonho da Bela Açougueira, né? Acho que é esse aí. Hum, entendeu? Ai, Naquele... gente, Oi. Diga, Dijane. eu tô rindo de Fez você sentido? tomando esse vinho. Oi? Eu tô rindo de você tomando esse vinho. Não, pode tomar. Aqui sextou. Tá Sexta-feira. certíssimo. Sextou, por isso mesmo, eu acho interessantíssimo. Em Buenos Aires estão Acabei de chegar de um bebendo. enterro. Não, pode beber o morto, então. Em Buenos Aires o povo bebe desde a hora que acorda. Não só de sexta-feira também lá. Eu fui lá já. Gostoso. Ficou claro isso? A gente dá aquilo que a gente sente que falta pra gente. A gente dá o que gostaria de receber. Ou seja, a gente oferece ao outro, a gente oferece ao outro aquilo que nos falta. E é entrar em contato com essa falta, né? Então é extremamente doloroso, né? Porque o outro nunca vai dar o que a gente espera. E aí, meus amigos, é a oportunidade que o analista tem de ficar rico. Enquanto existir amor, a psicanálise vai muito bem, obrigado. Acabou o amor, acabou a psicanálise. Acabou. Rezem pelos pacientes de vocês para que eles se apaixonem, né? Porque daí é 2, 3 sessões na semana. A coisa anda, a clínica movimenta, né? Ah, mas quando termina. Quando termina, às vezes eles até faltam, né? Fala, eu vou beber hoje. Fala, vai, bebe. É só daqueles analistas que falam para o paciente, ó, vai tomar uma com os amigos, vai, nem vem hoje. Fica aí, chora, qualquer coisa estou aqui. Porque são os movimentos da vida, né? Bom, tudo isso para dizer que não, nós não somos senhores na nossa própria casa, que nós somos muito mais efeitos do que essa construçãozinha, né? Do que nós somos a consequência de alguma coisa e que muitas vezes nós não temos nem ideia do que é essa coisa, do que nos causa, do que nos produz. Nós somos assujeitados ao objeto. Aí está a descoberta de Freud, a descoberta do inconsciente. Não está num fenômeno que já se sabia, que já se operava com ele através da sugestão, da hipnose, da catarse. Não, não. Estava muito mais num movimento extremamente importante e interessante de que Freud descobre uma terceira causalidade para o sofrimento humano, que é a causalidade inconsciente. O inconsciente como causa.
causa de um sujeito, causa de um indivíduo, causa de uma pessoa, causa de uma história. Bom, o que eu tinha para falar hoje era isso e muito mais, mas não dá tempo de falar tudo, né? Agora vamos lá. O bate-papo. Tem tempo ainda para. Pessoal, quiserem comentar alguma coisa, dúvidas, perguntas, desistir do curso. Adrian, o que de fato seria o desejo? Uma professora não deixou isso bem claro, ficou um buraco na compreensão. Adrian, sugiro, tá, 2 textos para você para falar sobre o desejo. O que significa que você vai perder pelo menos 2 anos lendo. É o capítulo 7 da Interpretação dos Sonhos, do Freud, tá? E o texto do Tribe de Lacan, que está aqui nos escritos, do Tribe de Freud, do Desejo do Psicanalista. Para mim, esse desejo é aquilo que não vai trazer prazer. Não é só isso? Para mim, não é. Então, o desejo, aqui no do Tribe, o Lacan ele faz uma... O Lacan ele faz um negócio muito legal. Assim antes a assunção da castração que cria a falta pela qual se institui o desejo. Então, é só na falta que vai ter um desejo. Exatamente. O desejo é efeito da castração. Quando a castração opera, aparece a falta. E aparecendo a falta, se abre a possibilidade do desejo. Se o desejo é pela castração, como que fica as questões de leituras onde há essa falta de castração? Nossa, é verdade, eu não tinha pensado. Nada a ver? Não é para hoje, né? Ah, tudo bem. Fica pra ler. Daqui a 3 anos a gente conversa disso. Faz a pós do ESP, aí você pergunta pro professor. Mas não, olha isso. A questão do desejo é o seguinte: a castração, gente, a castração ela vai estar sempre presente. A questão é como que o sujeito, dentro da possibilidade da estrutura, opera, trabalha com ela. Na neurose, a castração produz a falta que pode produzir o desejo. Tá? Beleza. O meu livro... Não, nem comprem um livro. O livro não. Peguem um artigo. No meu livro, o primeiro que eu lancei, o Ainda Há Amor, eu trabalhei no último capítulo sobre isso. A sociedade capitalista, consumismo, desejo e relações humanas contemporâneas, assim. Mas no artigo está bem resumido, está bem legal. Como que o capitalismo captura, né, essa dimensão estrutural do ser humano, especificamente a neurose, para produzir o consumismo. Né? No artigo isso está muito... Tá descarado lá, assim, tá bem fácil de entender. Na psicose, não vai aparecer... Tem o sujeito da psicose, tá? Porque quando a gente fala de estruturas clínicas, nós estamos falando de sujeito, tem o sujeito da psicose, mas a relação dele com o desejo é muito mais com o desejo do outro. Né? Porque ele vai se colocar ali amalgamado, colado, como isso que falta para o grande outro. Né? Ele vai se fazer desse objeto tampão, não é? Eles colocam isso. Ele é colocado ali e fica. É diferente, ele se coloca, que é o que o neurótico tenta fazer o tempo inteiro, né? Para o psicótico, ele é colocado e ele, tá bom, vou ficar por aqui. E por isso que há essa desestruturação quando ele perde, talvez, É isso. outro, né? No caso que o Marcelo Veras, né? Ele trouxe, ele mostra como que a patente dele oscila quando ela perde esse outro que, por exemplo, devolve para ela uma imagem do que ela seria. Né? Isso. Então, aí, quando esse outro vai embora,
a essa desestabilização, porque ela não consegue se perceber, É né? isso. É mais ou menos assim. O psicótico, ele existe a partir do olhar do outro. E aí a gente tem direções de trabalho na clínica, inclusive a utilização ou não do divã com esses pacientes, né? É do espelho. É que dá o tiro no espelho, não é? E depois ela se pula da janela. É, Quando da criança, né? é. A Eleonora, Eleonora. Eleonora. É. Ah, então tem isso, né? Na perversão, o desejo ele aparece, mas ele aparece. O perverso é o cara que está mais preso, tá? Porque assim, ele não tem a menor possibilidade de gozar se não for dentro da cena montada. E o gozo que eu tô falando aqui não é o gozo sexual, de ejacular, de orgasmo, não tem nada a ver com isso. Tem também, mas não tem nada a ver com isso, né? Ou seja, tem uma cena na qual as peças, peguem o livro Vênus das Peles, de Mazoc, a Vênus das Peles, né? Do Mazoc. Lá mostra, né, essa cena sendo produzida e tal. Eu lembrei aqui agora do negócio. É bem bonito o livro, né? Como ele contrata uma mulher para vestir a pele, não sei o quê, que representa. Eu acho que o Freud, acho que é antes de Freud esse texto, ou depois, não sei, o Freud não cita, mas se a gente pega o texto Fetichismo do Freud e vai ler o Vênus das Peles, você vê que é a mesma coisa ali, né, o que está rolando. Eu acho que é anterior a Freud, porque masoquismo vem da obra do Mazoc, né? Masoquismo. Então, Ah, aparece o desejo, mas o desejo ele aparece muito mais como tipo, é um caminho que você está obrigado a fazer, a seguir, né? Inclusive como efeito de castração. A saída da perversão é desmentir a castração. Sem a castração não tem como desmentir nada. Não perguntem no autismo. Jornada em Londrina. Bartira vai estar aqui em Londrina. Aí vocês perguntem para ela, nós vamos ter uma mesa só sobre autismo e a clínica contemporânea. Aí essa pode guarda a pergunta até lá. Autistas, eles são ótimos, tipo, se for olhar na... Não, não. Na estrutura da psicanálise, a gente trabalha hoje com a dimensão de uma quarta estrutura, mas a Bartira vai trazer uma. Então, o autismo. É, mas é diferente o autismo para psicanálise do autismo para psiquiatria. O autista do DSM não é o autista da psicanálise. Isso que é legal, né? O autista da psicanálise é um outro sujeito. Diga, Claudiceia. ai, abri o microfone. Marcos, você estava falando ali antes da o inconsciente é uma história que se conta. Depois você falou Uhum. da outra cena. Dá para relacionar isso? Comentar um pouquinho sobre? Uai, Freud, ele vai dizer que o inconsciente é essa outra cena. É outra, por exemplo, você tem a vida que você acredita que está vivendo. E você tem os bastidores. O inconsciente é os bastidores. O lado escuro. O lado escuro da lua. Assistam o Zizek, o Guia Pervertido do Cinema. O Guia... Hã? Da ideologia é outro. É outro, é. O Guia Pervertido do Cinema, o Zizek. Ele vai na veia, ele vai mostrar como a gente pode pensar essa questão da outra cena para Freud. Enquanto a gente está enxergando a boniteza aqui da nossa vida, os óculos da nossa fantasia, por trás tem um sujeito montando a peça. O eu enxerga a peça. O eu é espectador. A gente vive mesmo na outra cena.
Legal, né? E é isso que você falou, o inconsciente é uma história que se conta. Isso, para si mesmo. É como se você pegasse você, quando você vai para o divã, e fala para o teu analista alguma coisa, você está contando uma história. O problema é que você está montando uma história. Nem sempre essa história que você monta, mais uma vez, é o texto do Lacan, né? Instância da letra. Nem sempre, nunca, a história que você monta é o fato. É uma criação. É uma invenção. Cada vez que a gente abre a boca para falar, a gente está inventando alguma coisa. O que não quer dizer que é mentira. A análise é inventar sempre alguma coisa, né? Até que essa coisa que a gente inventa, a gente diz, tá bom, estou satisfeito com isso. Não é não quero mais saber. Estou feliz com o que eu sei. Estou satisfeito com o que eu sei. É diferente, né? É a questão do tempo lógico de Lacan, né? Exatamente, É esse equívoco, né? É antecipado, mas tá, vou apostar nisso, né? Simplificar, né? Porque se ficar produzindo, a gente vai produzir infinitamente e não vai chegar à verdade absoluta, né? Sim. O texto de 1937 do Freud, Construções em Análise, ajuda a gente a pensar por aí. Nesse texto, o Freud vai dizer o seguinte, que, bom, há coisas que a gente lembra, há coisas que são possíveis de serem rememoradas, e há coisas que a gente vai ter que construir, inventar, né? Pelos fragmentos de memórias, de lembranças, a gente vai ter que inventar. A gente, na relação transferencial, analisante com analista. Bom, gente, acho que era isso. Minha voz já está acabando. Sextou. Nos encontramos daqui 15 dias. Permaneçam no grupo. Depois eu mando. Tá legal. Foi um prazer, gente. Foi muito legal o encontro. Querida, daqui 15 dias a gente volta. A referência para o próximo encontro é o texto que eu mandei lá no grupo, tá bom? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau, Até gente. mais. Tchau, tchau.